Boa tarde a todos. Sou o Guilherme, mais um adicto em recuperação, limpo só por hoje. Graças ao meu poder superior que eu concebo como Deus, um pouco da minha boa vontade, a minha família que nunca me abandonou e o companheirismo dos meus companheiros na Irmandade GNA. Limpo algumas 24 horas, mas o mais importante é o dia de hoje, vivo e limpo e sereno no dia de hoje. Muito bem, hoje vamos começar com a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje. Muito bem, separei hoje um tema bem bacana, que é o primeiro passo de Narcóticos Anônimos. O primeiro passo eu vou elucidar a partir do livro Funciona, Como e Porquê. Aqui, no caso, na página página 5, o antigo livro Isso Resulta, Como e Porquê, agora chamado Funciona, Como e Porquê. Página 5, passo 1. Então, passo 1 vem falar o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Eu quero lembrar também que eu vou estar tentando praticar a segunda tradição. Para o nosso propósito comum existe apenas uma autoridade, um Deus amoroso que pode se expressar na nossa consciência coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, eles não governam. Portanto, eu não tenho o intuito de governar nem liderar nada. Quero ser apenas uma ferramenta nas mãos do poder superior na condução dessa reunião. Ditas todas essas coisas, vamos começar aqui com o passo 1. Eu vou começar uma leitura e vou elucidando algumas coisas. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Como adictos, cada um de nós sentiu a dor, a solidão e o desespero da adicção. Antes de chegar à NA, muitos de nós tentamos tudo o que podíamos imaginar para controlar o nosso uso de drogas. Então, será que você já tentou utilizar só em determinados dias? Por exemplo, vou usar só na sexta-feira e no fim de semana. Aí depois já se tornou toda terça, sexta e fim de semana, até que já chegou, ela é progressiva a doença, então uma hora ela se torna diária, né? Ou talvez você já tenha tentado substituir uma droga por outra, achando que o problema está em uma. Ou, na verdade, a doença da adicção envolve a adicção em todas as substâncias, e não só nas substâncias, mas como comportamental, em sexo, jogos, entretenimento, sono, diversão, entre outros assuntos, relacionamentos, dependência, etc. Tentamos mudar de drogas achando que tínhamos problemas somente com uma droga específica. Tentamos limitar o nosso uso de drogas a certos momentos ou lugares. Podemos até ter prometido parar de usar completamente em algum momento. Podemos ter dito a nós mesmos que nunca faríamos as coisas que vimos outros adictos fazendo. Então, nos vimos fazendo as mesmas coisas. Nada do que tentávamos tinha qualquer efeito duradouro. Nossa adicção ativa continuou progredindo, dominando até as nossas melhores intenções. Sozinhos, apavorados com o que o futuro nos reservava, encontramos a Irmandade de Narcóticos Anônimos. Como membros de NA, nossa experiência é de que a adicção é uma doença progressiva. Então, são 3 aspectos da doença. Ela é progressiva, incurável e fatal. Progressiva porque ela pode ser até estacionária, mas ela não regride. A partir do momento que você toma uma dosagem X, você não vai tomar menos que aquela dosagem X, ou usar menos que a dosagem X. A tendência é cada vez aumentar, até porque o corpo cria tolerância à substância, então é uma questão química também, além de psicológica, que a doença é progressiva. Ela é incurável porque ela é como se fosse um HIV ou uma AIDS, ela é uma doença crônica, e tem até uma classificação no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Depois eu vou pesquisar e colocar no link aí embaixo.
Então ela é incurável como um HIV, como um diabetes, no caso de que ela é uma doença crônica, né? Ela tem tratamento, mas não tem cura. Ela é fatal, porque ela pode levar aos famosos 4 Cs, que é calçada, clínica, cadeia e caixão. Calçada, clínica, cadeia e caixão. Vocês vão ver eu sempre repetindo algumas coisas nas minhas palestras, mas é para enfatizar e para memorizar alguns detalhes da literatura que são importantes para o nosso dia a dia. Então, a doença é progressiva. A progressão pode ser rápida ou lenta, mas é sempre ladeira abaixo. Enquanto estivermos usando drogas, nossas vidas irão piorar constantemente. Seria impossível descrever precisamente a adicção de uma maneira que todos concordem. No entanto, a doença parece nos afetar, em geral, das seguintes formas. Mentalmente, nos tornamos obcecados com pensamentos de uso. Fisicamente, desenvolvemos uma compulsão por continuar usando, não importando as consequências. E espiritualmente, nos tornamos totalmente egocêntricos ao longo da nossa adicção. Então, são 3 fatores da doença, né? O físico, que é a compulsão, o mental, que é a obsessão, e o espiritual, que é o total egocentrismo, ou vazio espiritual. Então, o físico é a compulsão, que é uma vez tendo iniciado o uso, não conseguir parar de usar uma dose atrás da outra. A obsessão, que é o fator mental, que é quando a droga se torna o centro das atenções do adicto. E o fator espiritual, que é o total egocentrismo, o vazio espiritual que nós sentimos, principalmente quando estamos sóbrios. Olhar para a adicção como uma doença faz sentido para muitos adictos, porque na nossa experiência, a adicção é progressiva, incurável e pode ser fatal, a menos que seja detida. Em Narcóticos Anônimos, lidamos com cada aspecto da nossa adicção, não apenas com seu sintoma mais óbvio, nosso uso incontrolável de drogas. Através do trabalho do primeiro passo, vamos lidar com a obsessão, compulsão, negação e vazio espiritual. Obsessão, compulsão, negação e vazio espiritual. Obsessão, para nós, é o fluxo interminável de pensamentos relacionados a usar drogas, ficar sem drogas, conseguir mais drogas e assim por diante. Simplesmente não conseguimos tirar esses pensamentos da nossa mente. Em nossa experiência, compulsão agora. Compulsão é o impulso irracional de continuar usando drogas não importando o resultado. Simplesmente não conseguimos parar. Então, o primeiro passo é marcado pela obsessão, pela compulsão, que eu acabei de explicar, expliquei anteriormente também com as minhas palavras, a negação e o vazio espiritual. Então, é interessante perceber que a compulsão e a obsessão se apresentam em vários aspectos da nossa vida, como eu já citei, né? Como, por exemplo, sexo, compras, jogos, comida, sono, entretenimento, entre outras, né? E a negação? O que seria a negação? Negação é a parte da nossa doença que torna difícil, se não impossível, reconhecermos a realidade. Então a negação vai ser trocada pela aceitação. A negação é a constante negação da realidade. A não aceitação dos fatos, apesar de eles serem óbvios. Apesar de que para todas as pessoas seja evidente o fundo do poço a que chegamos, nós continuamos negando isso, justificando o nosso uso e negociando com nossas mentes para usar mais. Então essa seria a negação. Essas racionalizações nos levaram ao fracasso muitas vezes, contudo continuamos a nos apegar a elas. Justificávamos nossas ações. Então já vimos que a obsessão é o aspecto mental, que é quando a droga se torna o centro das nossas atenções, dos nossos pensamentos, das nossas ações. A compulsão, que é uma vez tendo iniciado o uso ou iniciado o comportamento adictivo, não conseguir parar de usar. E a negação é o aspecto da não aceitação da realidade, que é a negação dos fatos e das consequências que a substância trouxe em nossas vidas. Agora vamos ver a parte espiritual. A parte espiritual da nossa doença é aquela que podemos reconhecer somente através de um sentimento de vazio ou solidão
quando ficamos limpos, é para nós talvez um dos aspectos mais difíceis da adicção. Eu particularmente sinto esse vazio todos os dias desde que eu estou limpo, e é uma questão muito complicada mesmo de se lidar. Então vamos ver algumas evidências da ingovernabilidade em nossas vidas. Quando começamos a olhar para os efeitos da nossa doença, certamente percebemos que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Enxergamos isso em todas as coisas que estão erradas em nossas vidas. Novamente, nossas experiências são individuais e variam bastante de adicto para adicto. Alguns de nós percebemos que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis, uma vez que começávamos a nos sentir culpados pelo nosso descontrole. Alguns de nós perderam tudo: nossos lares, famílias, empregos e nosso respeito próprio. Alguns de nós nem mesmo aprenderam a funcionar como seres humanos. Alguns de nós estiveram por um tempo em prisões e instituições, e alguns chegaram muito perto de morrer. Quaisquer que fossem as circunstâncias pessoais, nossas vidas eram dominadas por comportamentos obsessivos, compulsivos e egoístas, e o resultado foi a perda do controle. Então, agora a gente vai ver que é necessário ter os 4 princípios espirituais básicos, que são o alicerce de todos os outros na Irmandade GNA, que é humildade, honestidade, boa vontade e mente aberta. Humildade, honestidade, boa vontade e mente aberta. Esse passo é muito importante a todos, mas a honestidade é essencial. A honestidade teve de substituir a negação, antes que pudéssemos encarar a verdade da nossa adicção. Descobrimos que não podemos nos recuperar sem a habilidade de sermos honestos. Muitos de nós chegaram ao NA após passar anos praticando desonestidade. Contudo, podemos aprender a ser honestos e devemos começar a tentar. Aprender a ser honesto é um processo contínuo. Somos capazes de nos tornar progressivamente mais honestos à medida que trabalhamos os passos e permanecemos limpos. Então é a necessidade da honestidade, né? Agora a gente vai ver aqui o que são reservas. Então, reservas, por que o nome reserva? Porque você reserva espaço para a recaída. Então, por isso que são reservas. Então, reserva é qualquer comportamento, qualquer ideia, qualquer coisa, qualquer pensamento que faça você acreditar que você pode usar ainda. Ou uma substância que possivelmente não foi a sua de escolha, de preferência, ou escutar músicas que façam apologia ao uso de drogas, frequentar locais, né? Sempre é bom lembrar que é preciso evitar 3 coisas: pessoas, lugares e hábitos. É preciso evitar pessoas que façam uso, que eram do seu convívio do uso ou que frequentam lugares de uso, evitar locais que te lembrem o uso e evitar hábitos, como o hábito de escutar música que falem de drogas ou assistir filmes que façam apologia, ou não necessariamente apologia, mas em que os personagens façam uso de substâncias, pois isso pode despertar uma memória química e abrir uma janela dentro do teu cérebro que vai fazer você usar. Então, reservas. Vamos ver aqui o que são reservas. Reservas podem ser qualquer coisa. Uma crença de que, por nunca termos tido problema com uma droga específica, ainda podemos usá-la. Colocar uma condição para a nossa recuperação, como só ficar limpo se nossas expectativas forem atendidas. Uma crença de que ainda podemos nos relacionar com pessoas envolvidas em nossa adicção ativa. Uma crença de que podemos usar novamente depois de certo tempo limpo. Uma decisão consciente ou inconsciente de trabalharmos só alguns passos. Ao mantê-las, estamos reservando um espaço para a recaída. Então agora também é bom lembrar que a recuperação ela envolve muito mais do que apenas parar de usar drogas, né? O principal para a recuperação é a total abstinência de drogas, mas é necessário uma total mudança, uma alteração na percepção, um despertar espiritual e uma alteração
na maneira como se vive a vida. O modo de vida tem que ser alterado para que a gente consiga atingir os ideais, os princípios espirituais de NA, né? Então, a rendição. Anteriormente, nós rendíamos-nos ao uso. Hoje em dia, nós temos que nos render à recuperação. Não se render ao uso como antes, mas se render à recuperação. Rendição não é o que pensávamos. No passado, provavelmente pensávamos que rendição era algo apenas para pessoas fracas e covardes. Em recuperação, descobrimos que rendição envolve abrir mão de nossas reservas quanto à recuperação e estar disposto a tentar uma abordagem diferente de viver a vida. Também é importante citar que a recuperação não vai nos libertar das adversidades da vida, né? A recuperação ela não significa sucesso em nenhuma área de nossas vidas. Pelo contrário, às vezes a nossa vida pode até piorar, mas a recuperação vai trazer sanidade para nossas vidas, isso a gente vai ver no passo 2. Muito bem, acho que aqui pelo isso resulta isso. O passo 1 vai lembrar que a gente tem que admitir a nossa impotência perante a adicção. Isso é, a completa admissão de que nós não tínhamos mais poder sobre o nosso uso, não conseguíamos mais controlar nosso uso. E admitir que éramos impotentes perante a adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, não apenas que perdemos o controle sobre o uso, mas perdemos o controle sobre nossas vidas. Nossos trens saíram dos trilhos. Isso é evidente, né? É só a partir dessa rendição, a palavra-chave desse passo é rendição. A partir da rendição podemos alcançar o estado necessário para praticar o segundo passo. Então eu fiz um pequeno resumo sobre o primeiro passo aqui. Admitimos que éramos impotentes perante a adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Este é o primeiro passo, um passo essencialmente de redenção. O adicto passa a aceitar que é portador da doença da adicção. Mediante reflexão, adquire a percepção de todos os danos interpessoais e biopsicológicos do uso de entorpecentes. Sente culpa, remorso, todavia não há como voltar atrás. É preciso a admissão da impotência e da ingovernabilidade ou ausência de controle do uso. Ganha a perspectiva de um novo modo de vida, de sobriedade e espiritualidade, sem restrições impostas por dogmas. Abre um caminho de lucidez e satisfação. Como diz a literatura, a vida não será um mar de rosas, mas qualquer vida é melhor que a vida da adicção ativa. Como diz o famoso jargão também, o melhor dia no uso é pior do que o pior dia sem uso. Tendo realizado a rendição, se está pronto para o segundo passo, que trata de passar a ter a crença em um poder superior. É preciso evitar pessoas, lugares e hábitos que sejam gatilhos ao uso. E é sempre bom lembrar que a doença é progressiva, incurável e fatal. Eu já expliquei tudo isso, né? Então, basicamente, o passo 1 é admitir que éramos impotentes perante a adicção, que as nossas vidas tinham sido perdidas com seu controle. Com isso, estaremos prontos para o passo 2, que vem dizer que viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. E eu vou citar o enunciado de todos os passos, porque eu acho interessante falar isso em todas as minhas palestras, para que haja uma memorização, uma fixação desses conceitos, desses enunciados. Então, o primeiro passo: admitimos que éramos impotentes perante a adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis, que é o que foi explicado hoje. Segundo passo: viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Terceiro passo, que eu já fiz uma palestra sobre o terceiro passo: decidimos entregar nossa vida e nossas vontades aos cuidados de Deus da maneira como nós o compreendíamos.
Quarto passo. Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Quinto passo. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outros seres humanos a natureza exata de nossas falhas. Sexto passo. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os nossos defeitos de caráter. Sétimo passo. Humildemente pedimos a Ele que removesse esses defeitos. Oitavo passo. Fizemos reparações... esse é o nome. Oitavo passo. Fizemos uma lista das pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Nono passo. Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. Décimo passo. Continuamos fazendo inventário moral e, quando estávamos errados, o admitimos prontamente. 11º passo. Procuramos, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade com relação a nós e o poder para realizar essa vontade. E por último, 12º passo. Tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado destes passos, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Muito bem, se houve algum erro na condução dessa reunião, o erro foi meu porque o programa é perfeito. Vamos encerrar com a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje.